Amados irmãos, a paz do Senhor, que é o pastor Hélio Ornelas, da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, Jacatirão do Caxias, congregação Jardim Santa Marta da Forrocha, congregação Nova Campinas, Duque de Caxias. Estamos aqui para ministrar o estudo da aula da Escola Mical, nesse caso é o número 6, né? A teologia de Elifaz, só os pecadores sofrem. E mais uma vez, como temos feito nas últimas lições que temos ministrado aqui, que vão para o YouTube. O objetivo deste vídeo é aqueles irmãos, motivo da pandemia, dificuldade de saúde ou de deslocamento, não estão podendo ir à escola dominical presencial. Os irmãos que podem ir deverão estar, tanto na sede como nas congregações, presencialmente para estudar a lição da escola dominical. Então vamos aqui para a lição. O textual diz: lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo, eu tenho visto os que lavram a iniquidade, semeiam o mal, cegam isto mesmo. Jó 4, 7, 8. É verdade prática. Embora transcendente, Deus tem prazer de se relacionar com o homem terreno. Texto, leitura bíblica em classe, está em Jó 4, 1 a 8, 15, de 1 a 4, 22, de 1 a 5. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: se tentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos, esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te vem, te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Agora, Jó 15. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: Ventura dará ao sábio resposta à ciência de vento? Encherá o seu ventre de vento oriental, arguindo com palavras que de nada servem, com razões de que nada aproveitam? E tu tens feito com o temor e diminuís os jogos diante de Deus. E Jó 22. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo, ou lucro algum em que tu faças perfeitos teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem a ti, ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia, e sem termo as tuas iniquidades? O objetivo geral da lição é destacar o pensamento teológico que ele faz uma defesa contundente da religião tradicional, segundo a qual somente os pecadores sofriam. E os objetivos específicos é apontar a defesa de Elifaz acerca da justiça retributiva. 2. Mostrar a associação de Elifaz a respeito do pecado, a quebra de tradição religiosa. E 3. Identificar o abismo que Elifaz faz existir entre o Criador e a criatura. Introdução. Nessa lição estudaremos o discurso de Elifaz. Ele é o primeiro amigo de Jó a expor a sua concepção teológica acerca da situação degradante em que se encontrava o homem de Uz. Nesse sentido, veremos que para Elifaz a justiça retributiva é certa, ou seja, só os pecadores sofrem e os justos não passam por reveses. Para ele, Jó contrariou esse ensinamento, atacou a forma religiosa de pensar e, portanto, feriu a ortodoxia que deveria guardar. Finalmente, veremos também as respostas de Jó a cada acusação que ele faz. Eu quero falar algumas coisas aqui, importantes antes até de falar sobre a própria lição. Estamos estudando a vida de Jó, já só sempre recapitulando para não nunca perder o fio da meada, né? Uma lição fala uma coisa, outra fala outra. Então estudamos a primeira lição, uma ideia sobre o livro de Jó, depois quem era Jó, o próprio testemunho que Deus deu diante de Satanás, naquela reunião que Deus fez com seus anjos, com seus filhos, né, ali falando dos anjos. Satanás apareceu. A lição 3 também falava sobre isso, a realidade de Satanás, lembrando sempre que Satanás é real, não é apenas
um aparecimento, né, uma ilustração do mal, mas ele existe, é um ser, mas é menor que Deus. Deus tem todo o poder acima de Satanás, e o que Satanás faz apenas com a permissão de Deus, como aconteceu no caso de Jó. Depois vimos o drama de Jó, quando ele perde tudo, perde os bens materiais, a família e a saúde. Depois o lamento de Jó, semana passada, onde Jó lamentou pelo dia que tinha nascido, toda aquela situação, por causa da sua angústia. E hoje nós vamos começar a ver a ideia teológica, os três amigos de Jó. Hoje ele faz, semana que vem Bildade, na outra Sofar. Os três amigos vieram, na verdade quatro. Eliú depois falou no final, mas não foi igual a esses três. Eles trouxeram uma ideia tentando, em vez de consolar Jó, tentaram explicar o porquê Jó estava passando por aquilo. Assim como Jó não sabia que Deus havia permitido a Satanás para provar que o próprio Jó não blasfemaria de Deus, que aquilo tudo acontecesse na vida dele. Jó não sabia disto, estava passando por aqueles problemas sem saber. E os seus amigos muito menos. Então, os seus argumentos, as suas ideias, nós vamos ver aqui como elas estavam erradas. Hoje, a ideia de Elifaz. Elifaz pensava na teologia, ou na justiça, melhor dizendo, retributiva. O que é isso? Quem é pecador, quem não se arrepende, quem não se converte a Deus, e sofre. Quem é justo, quem faz a vontade de Deus, é abençoado por Deus. Pastor, isso tem base bíblica? Nós vamos ver durante a lição que a gente tem que ter um equilíbrio para entender. Não a gente vai, ao final da lição, ter uma ideia de que isso é verdade, não é, ou ter uma ideia ao contrário, que não importa servir a Deus, porque se você serve a Deus também tu vai sofrer, ou se você não serve a Deus, você vai ser abençoado. Então, como, por exemplo, Asaf, no Salmo 73, relata, ele quase se desviou, porque ele começou a pensar que o ímpio estava bem de vida e que o justo estava mal, então não valia a pena servir a Deus. Não. O equilíbrio para entendermos isto. Isso não é verdade. Deus faz nascer o sol sobre o justo e sobre o injusto. Então, Deus está aí controlando todas as coisas. Todas as pessoas recebem as coisas. A situação é como eu, servo de Deus, entendo as coisas na minha vida. Eu volto à lição anterior, e, aliás, nem foi a lição anterior, deixa eu ver aqui. Acho que é a lição 4 aqui. É o drama de Jó. Eu tenho destacado isso e vou destacar até o final. No final da introdução da lição 4, hoje estamos na lição 6, né? Na lição 4, diz assim, refletir sobre como Jó reagiu a tudo isso é o objetivo desta lição. Eu disse até para os irmãos, não dessa lição, mas também do trimestre inteiro. Jó sofreu tudo e reagiu de uma forma humana, como viu semana passada, de reclamar do dia do nascimento, mas jamais blasfemou de Deus, jamais se colocou contra Deus. Então, é a maneira como você recebe os bens e os males, as coisas boas e as coisas ruins. E aí você vai se colocar diante de Deus, diante do mundo, diante da testemunha, torna para você como é a sua fé em Deus. Não vou começar a acreditar em Deus somente pelo aquilo que Ele me dá. E Deus não quer isso. Estamos estudando, vamos falar aqui sempre na lição. Aqui a ideia não é o ter, é o ser. Temos que ter isso bem gravado na nossa mente. Pastor, não entendo essas frases ser, ter. Sim, meu amado irmão. A bênção de Deus não está pelo que tem. Senão, os grandes homens milionários do mundo seriam cristãos, evangélicos, ou serviriam a Deus, estariam cultuando a Deus, estariam construindo grandes igrejas. E, na verdade, a gente sabe que a maioria absoluta deles não é. Ou são ateus, ou creem em outros deuses, em outras religiões, e não servem a Deus verdadeiro, no entanto, são bilionários. Então, aí cheio deles. Aí é só você ver aí na internet e vai ver a lista dos maiores bilionários do mundo. Vamos ver se são cristãos. A maioria não é. Então não viraram bilionário? Não. Viraram. E aí, quer dizer que a bênção de Deus está sobre ele? Não. E você vai ver muitos
cristãos aqui no Brasil, por exemplo, morando em lugares bastante complicados, em comunidades, com um sofrimento muito grande, problemas financeiros, mas louvando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Falando numa lição anterior, voltamos a repetir. Há uma ideia que se ele estivesse lá, ele é julgado da seguinte maneira, lá no Novo Testamento. Jesus conta a história de rico e Lázaro. E se essa história fosse contada, se ele faz direito, está vendo? O justo é o rico, está recebendo as bênçãos de Deus. E o Lázaro, o pobre cheio de chaga, ele está verdadeiramente com algum pecado coberto, como ele disse isso a Jó, alguma coisa aconteceu e Deus está retribuindo ele, a justiça é retributiva. Por isso que ele está assim desse jeito. Nós vamos ver o que Jesus contou, que na verdade quando os ambos morreram, o pobre foi para o seio de Abraão e o rico foi para o lugar de sofrimento. Pastor, será sempre assim? Não, já falamos isso e explicamos várias vezes. Deus não vai te salvar ou vai te mandar para o inferno porque você tem dinheiro ou não tem dinheiro, é por você acreditar ou não em Cristo Jesus. Então, há pessoas que creem em Jesus e são ricas e continuam servindo ao Senhor, isso não é problema nenhum. E muitos também aceitam a Cristo e continuam sendo pobres, isso não é problema nenhum. É você servir a Deus, fazer a sua vontade, porque o que Deus preparou para nós é muito maior do que nós podemos imaginar e vamos receber no céu. Então vamos lá. Ponto 1. Os pecadores no contexto da justiça retributiva. A lei da semeadura e da colheita. Depois de firmar um princípio oriental de cordialidade, ele faz-se dirigir a Jó como uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional, a justiça retributiva. Ele está firmemente conhecido de que a lei de causa e efeito é um princípio da ortodoxia teológica que não pode ser contraditado. Há pontos fundamentais da teologia e da ortodoxia teológica que não pode ser contraditado, sim. Quais são eles, pastor? As doutrinas fundamentais do Evangelho. Se alguém chegar hoje e pregar para a igreja, para mim, para você, que existe salvação sem Jesus Cristo, então ele está contra a teologia ortodoxa, a ortodoxia teológica, melhor dizendo, a teologia bíblica. Então isso tem que ser afastado como heresia. Se alguém disser hoje que a Bíblia não é a infalível palavra de Deus, a revelação divina para nós, isso tem que ser descartado, não podemos entender. Se alguém hoje vier pregar contrariamente à Trindade, embora a Trindade não esteja na Bíblia Sagrada com o nome Trindade, mas a presença das três pessoas, não são três deuses, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como as suas funções dentro da Trindade, teologicamente mostrando que são realmente funções que só cabem ao Deus, são atributos somente de Deus, então nós entendemos que existe a Trindade. Então, quando alguém começa a dizer que Jesus não é Deus, ou o Espírito Santo não é Deus, ou inventar alguma coisa, isso está contra a ortodoxia teológica. Agora, meu amado irmão, justiça retributiva, eu vou dizer para você, isso aqui é heresia, né? Nós vamos estar dentro da palavra. Então, não posso chegar por alguma coisa, achar que é aquela coisa antiga que nós já tivemos, eu já tive, a Igreja Metodista Pentecostal já teve. Irmão que corta o cabelo, não vai para o céu. E aí começa aquelas coisas, você começa a colocar doutrinas, ensinamentos, costumes acima da palavra. Não, isso não. Então vamos tirar essa questão. E como aqui esse homem entrou? Ele entrou com uma ideia, quase como uma lei do karma, que vem de religiões orientais, espiritismo, que aquilo que o homem faz, ele paga. Pastor, isso não é verdade? Calma, meu amado irmão. No cristianismo é diferente. Ele pode fazer, mas se arrepender, e Cristo perdoará, ele receberá a salvação e a vida eterna. Então, não existe essa causa e efeito nesse sentido
sim, né, não pode mudar isso. Não. A Bíblia diz lá em Ezequiel, se o homem fizer a maldade o tempo todo da sua vida, no final da sua vida se arrepender, será salvo. E se o homem fizer a bondade a vida toda, no final deixar de ser bom, não quiser mais servir a Deus, ele se perderá. Então, na verdade, nós temos que ter cuidado. Ele disse o seguinte: justo sofre, ímpio sofre, né, pecador sofre, e justo recebe a bênção de Deus. Jó, você está sofrendo. O que você está sofrendo só pode ser pecador, alguma coisa está escondida. É infalível isto. Não, cuidado, meu amado irmão. Eu vou olhar hoje para a vida do meu irmão, que está sofrendo, que está passando uma dificuldade, que está passando uma luta, e posso achar, como já foi muitas vezes, ventilado isso muitas vezes na igreja. Muitos anos, muitas épocas, graças a Deus essa ideia tem sido mudada, que o irmão que está passando por luta é que está em pecado. Tem alguma coisa errada na vida dele. E às vezes é um propósito de Deus. Temos pregado muitas vezes na igreja. Quando você passa uma luta, um problema, uma dificuldade, Deus está querendo falar com você. Não olhe para a enfermidade, problema, dificuldade, a luta, olhe para Deus e continue aprendendo com Ele. Você passará por isso e será vitorioso. Vamos para o segundo ponto, que é um pouco mais longo, né? O 1, 2. O homem colhe o que plantou. Olha só o que está aqui. Esta primeira parte do seu discurso compreende os capítulos 4 e 5, em que defende que o homem colhe o que plantou. Segundo o que eu tenho visto, os que levam a iniquidade, sem meu mal, cegam isso mesmo. Para ele faz, nós habitamos em um universo moral que exige consequências de nossas ações. Brima mostra esse princípio, por exemplo, o salmista confirma que Deus é bom e justo e por isso recompensa os bons e pune os maus. O Novo Testamento também atesta esse princípio, porque os olhos do Senhor estão sobre o justo, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. 1 Pedro 3,12. Portanto, ele defende que o pecado sempre produz consequências, mas que somente os pecadores pagam por isso. Assim, segundo ele se Jó estava sofrendo, era porque havia pecado. Cabia a Jó, então, assumir a responsabilidade moral de seu pecado, não havia outra opção. Quando são os contas são os que acusam, fazem acusações precipitadas quando alguém passa por um momento delicado na vida. Ao julgar precipitadamente, muitos cometem injustiça e esquecem de Deus, é quem pode ver todo o lado da questão. De certa forma, nós já falamos no ponto anterior 1, porque eles são principalmente esse ponto aqui, né? Justiça retributiva. Não é que fica repetitivo, mas o assunto vai levando um ao outro. Temos aqui, né? Se ele estivesse aqui na palavra de Jesus, ele ia dizer que Lázaro era o sofredor e que o rico seria o vencedor. E se fosse olhar na vida de todos os homens de Deus, apóstolos, estava dizendo Nova Campina, quinta-feira, na pregação, que de todos os apóstolos de Cristo, tirando Judas, porque pecou e se matou, mas Matias entrou no seu lugar, todos esses homens morreram de morte matada, sofreram por causa do Evangelho. E há um detalhe importante, meu amado irmão, que é muito importante, vou até ler a Bíblia para você, não está citado diretamente aqui na lição, mas eu já preguei sobre isto aqui, de certa forma. No capítulo 11 da carta aos Hebreus, que é os heróis da fé, ele vai citando vários homens. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Moisés, Jacó, e vai para José, ele vai citando, né? E depois ele ainda diz aqui no final, cita a Raabe, ele diz, ainda vai faltar tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas. Aí ele começa a dizer algumas coisas aqui importantes. Faltaria tempo de falar sobre os heróis da fé. Aí começa.
os quais pela fé venceram reinos. Então, o justo recebendo recompensa maravilhosa de Deus, né? O justo, o herói da fé, vencendo o reino. Praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca do leão, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram no fugir do exército de estranhos, mulheres receberam a proteção sobre seus mortos, uns foram... Aí começa o justo. Eu vi certa vez um certo determinado famoso pastor pregando tesão e ele chegou e parou aqui. Naquela mesma semana anterior eu tinha pregado na igreja e tinha lido o texto completo. Porque a ideia das pessoas é dizer para você que o justo só recebe bênção, vitória, aquele do só vitória, aí vai para aí o pessoal fala essas coisas, né? Mas vamos seguir, olha só. O justo, o herói da fé, diz assim, começa no meio do versículo 35. Uns foram torturados. Pô, peraí, torturado não é para o ímpio? Torturado não é para o pecador? Não vai estar dizendo que o herói da fé, não aceitando o isolamento para alcançar a melhor ressurreição. Outros comentaram escárnio. Escárnio não é pecador, açoite não é pecador, cadeia, prisões, apedrejado, cerrado, tentado, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de ovelhas, de cabos, desamparados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Herói da fé, meu amado. Passaram por isso tudo. Então, eu acho bem interessante esse ponto final, isso é para nós, que ele diz para a gente ter cuidado. Ó. Quantos são os que fazem acusações precipitadas quando alguém passa por um momento delicado na vida? Ao julgar precipitadamente, muitos cometem injustiça e esqueceram de Deus e quem pode ver todo lado da questão. Se você está desempregado, você está passando por uma enfermidade, você está com um problema na família, isso não quer dizer que Deus te abandonou, que você está em pecado. Isso significa que você também é um justo, você também ora a Deus, e como todos os justos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, passar lutas, você também pode passar. Mas Deus está contigo. Deus não te abandonou. A teologia dele faz. E como hoje, no século XXI, ainda existe, pregando na televisão, na rádio, na internet, errada não confere com a palavra de Deus. E vamos para a queixa de Jó, neste ponto, para ver se a gente termina o ponto 1, depois eu vou ter que fazer um segundo vídeo, para a gente começar o ponto 2. Em sua defesa, Jó se contrapõe à teologia de Elifaz. Essa teologia era a base de como se imaginava o universo governado por uma lei moral de causa e efeito. Uma recompensa para os bons e punição para os maus. Elifaz não estava de todo errado, mas equivocou-se quando pensava que este pressuposto era o único existente. Tratava da parte da verdade, mas não de toda. Sua teologia não se aplicava ao caso de Jó. O patriarca não aceita a tese de Elifaz, por isso sente alienado de Deus, de si mesmo, de seus amigos. Isso leva Jó a se queixar de Deus. Ele se queixa da sua atual situação. É uma queixa fundamentada ainda no antigo pressuposto teológico. Ele era justo e não estava em pecado. Portanto, não merecia sofrer, e em seguida Jó se queixa de Deus. Ele abriu uma porta de diálogo com o Altíssimo. Ele não quer explicações baseadas em teorias teológicas antigas, mas uma conversa sincera, através de um relacionamento direto com o Criador, onde Jó fala com ele, Deus fala com Jó. No momento da dor, a melhor coisa a se fazer é se dirigir pessoalmente a Deus. Eu estava lendo um subsídio do professor Caramuru, ele enfatizou muito isto. Acontece, meu amado irmão, às vezes nós estamos passando lutas, problemas, dificuldades, e a gente quer entender o que estamos passando. Muitas vezes a gente começa a procurar respostas. Respostas. A gente vai procurar o profeta. A gente vai procurar aquele que revela. A gente vai procurar muita coisa. Mas nessa hora, você tem que... Primeiro, em momento nenhum, acho que você tem que procurar o profeta que revela. Então, pastor, o senhor não é pentecostal, o senhor não crê em revelação? Creio. Se Deus quiser revelar algo a mim, Deus vai usar a maneira como Ele quer para me revelar aquilo que Ele quer. Pode usar um homem, uma mulher usada por Deus, pode usar a sua palavra, pode usar sonhos, visões, revelações, tudo como Ele quiser. Mas não sou eu que tenho que correr atrás disso. O que eu tenho que correr atrás é de falar diretamente com o meu Deus. Temos dito, pregado, ensinado, falando na escola dominical. Jesus morreu na cruz do Calvário e o véu do tempo se rasgou de alto a baixo. Um novo e vivo caminho se abriu para entrar
no Santo dos Santos. Que é isto? Hoje você pode acessar o trono de Deus, você falar diretamente com Ele. Nós não somos igreja católica que dependemos de alguém interceder por nós. Eu tenho que ir lá o padre interceder, eu não sei quem vai, o Papa que vai interceder. Não, meu amado irmão. O pastor e até outras pessoas oram pelo teu problema, pela tua luta, pela tua dificuldade. Não é que você não vai contar o seu problema aos servos do Senhor para que intercedam por você, mas você vai falar diretamente com Deus. E nunca, jamais questionar a Deus. Jó estava numa pressão. Eu não gostaria de passar pelo que Jó passou. Porque além de perder tudo, ainda os seus amigos, aqueles que deveriam ali consolá-lo. Meu irmão, vou dar um conselho para você. Se um dia você for a um hospital visitar alguém que está doente, não vai lá para falar de doença, de problema, de luta, de dificuldade, ou até mesmo, de alguma maneira, insinuar que a pessoa está ali por causa de uma situação. Vai lá para dar palavras consoladoras bíblicas. Vai lá para orar. Vai lá para chorar junto com o enfermo. Seja no hospital, até na casa da pessoa está. Ou se a pessoa está passando por um outro tipo de problema, dificuldade. A nossa função é ajudar, é orar, é verdadeiramente estar ao lado, para que a pessoa possa passar aquela dificuldade, aquela luta, com a ajuda de seus amigos. Que Jó esperava que os amigos fossem ajudá-lo. Jó não sabia por que estava passando. Voltamos a falar o que falamos no início. Seus amigos, muito menos por que ele estava passando aquilo. A única coisa que Jó sabia, ele argumentou, é que aquela teologia que ele faz estava errada. Ou seja, vamos dizer assim, vamos colocar, estou parafraseando aqui, viu, mano? Ele não falou diretamente isso. Ô Jó, acho que você adulterou, e por isso que está passando isso. Ô Jó, não, acho que você tem um desfalque aí em algum lugar, está devendo alguém. Ô Jó, acho que você mentiu muito feio, aí fez uma mentira aí. Ô Jó, eu acho que você, enfim, qualquer coisa. E por isso que você está passando isso. Então, em pecado, né? Alguma coisa cometida por Jó, a ele está passando a luta, e nada disso era verdade. O pastor Jó não era pecador? Sim, meu amado irmão. A Bíblia diz que nós falamos que não temos pecado, fazemos mentiroso. Então, todos nós, descendentes de Adão, que todos somos dele, pecamos. Pecamos, porque o pecado passou ao ser humano. Mas aqui não estamos falando de pecado, de você fazer alguma coisa assim. Você peca, eu peco, nós pecamos e pedimos perdão a Deus. Deus nos perdoa. Porque ele está falando de alguém que permanecesse no pecado, que estivesse vivendo no pecado. Isso vai ser ruim para a pessoa? Vai, você não deve fazer isso na sua vida. Todo o teu pecado você deve estar pedindo perdão a Deus. Mas neste caso de Jó não era isso. Ele não estava passando isso por isso. Eu me lembro agora, só para terminar essa primeira parte do estudo, o pastor Raimundo Rosa. Era um homem de Deus, pregador, foi presbítero na igreja, foi pastor, pregador, começou a igreja na Bahia lá, era renal crônico, infartou, hipoglicemia, teve vários tipos de doença. Isso significa que Deus está pesando a mão sobre? Não, meu amado irmão. Lá, já falo sempre, repito e vou repetir. Muitas vezes dentro daqueles hospitais ele pregava Jesus ali, para as pessoas. E o exemplo dele de vida, mesmo no meio da doença, de louvar a Deus, de glorificar a Deus, serviu para muitas pessoas aumentar a sua fé. Então, as lutas vêm sobre a minha vida, muitas vezes para que outros, vendo que eu continuo firme na presença do Senhor, possam também ser abençoados. Quando eles passarem por uma luta, nem que seja menor do que a minha, possam ter a força para continuar firme na presença do Senhor. Vamos para agora a primeira parte do estudo. Depois vamos ter o segundo vídeo com a segunda parte.